Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Carlos Roberto de Souza, delegado de polícia, responsável pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova. E o nosso tema, o 30 de julho, Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, nós vamos saber mais detalhes sobre esse tipo de crime. Dr. Carlos Roberto de Souza, muito boa tarde. Uma boa tarde, Moreira. É um prazer enorme estar aqui com você neste programa. Agradeço muito o convite e a recepção. Quanto ao 30 de julho, Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como que nós podemos definir essa data e a instituição dessa data em si? Essa data ela é uma data não comemorativa, ela é uma data para se chamar a atenção para um problema grave que existe no mundo, que é o tráfico internacional de pessoas, de seres humanos. Essa data ela surge através, primeiramente, a gente tentar construir historicamente como aconteceu, a partir ali do Protocolo de Palermo. O Protocolo de Palermo, no ano de 2000, a ONU reúne com os países, com vários países, hoje são 170 que estão assinando, estão aderindo ao Protocolo de Palermo, que visa combater o tráfico internacional de pessoas. Então, o Brasil aderiu no ano de 2003, se eu não me engano, ao protocolo e estabeleceu-se que esta data, o 30 de junho, é a data para se lembrar, para se informar a população não só a população, como os governos, as autoridades da importância de se prevenir, combater o tráfico de pessoas no mundo, no país, no estado, nas cidades e, principalmente, depois de prevenir, que é o essencial, combater, a gente poder acolher a vítima do tráfico. Doutor Carlos, como que nós podemos definir o tráfico de pessoas? Porque muitas das vezes causa uma confusão com a questão do contrabando. Sim. O tráfico de pessoas, ele se difere do contrabando, porque o contrabando, ele é consentido. Então, o contrabando é aquela situação da pessoa querer entrar no país, não conseguir o visto, e ela procura um exemplo que a gente tem, muitos procuram entrar nos Estados Unidos, procuram o coiote. O coiote é um traficante de pessoas, ele é um contrabandista de pessoas. Então, aquela pessoa, ela está sendo consciente na sua ação. Ela entra ali porque quer, e aí paga para entrar naquele país. O que difere do tráfico de pessoas é que a pessoa, ao ser traficado, ela é ameaçada, induzida, ela é enganada, dizendo que ela vai enriquecer, que ela vai trabalhar, que ela vai ter melhores condições de vida. Porém, quando ela adere à sua traficância, ela ser exportada como uma mercadoria do país, ela chega no país destino e ela tem seus passaportes e documentos arrecadados, não consegue fazer contato com a família e a partir daí ela é submetida a situações realmente onde a sua humanidade é subtraída, a sua vontade não tem mais valor. E ela é submetida ao trabalho escravo, à prostituição, à exploração sexual, à extração de órgãos e o trabalho escravo, que é o mais forte. Ela fica cerceada de todos os direitos praticamente, não é? Ela se torna um objeto. É só a gente fazer uma referência a isso, ao tráfico, que era um tráfico internacional da África para o Brasil até o final dos anos 1800. Doutor Carlos, segundo consta, o tráfico de pessoas é das formas mais graves de violação dos direitos humanos. Com certeza. É o que nós falamos aqui. Vamos falar da gravidade de um crime desse. Primeiro você teria o homicídio. Depois você teria crimes, no meu conceito, crimes de exploração sexual, estupro. Depois é você traficar uma pessoa, é você eliminar a humanidade dela. Ela deixa de ser um ser humano para ser um objeto na mão de um outro. Ela se torna um escravo.
na mão de um outro, para que seja vendida como um produto internacional. Ela deixa de ser, para aquela pessoa, vamos dizer assim, um ser humano. Ela fica sujeita ao domínio de alguém, ou por ameaça, ou por afirmar que ela deve, isso é muito comum, né? O trabalho escravo se baseia nisso, o indivíduo está sempre devendo ao patrão, e a pessoa realmente ela perde a sua humanidade naquilo, porque ela mais tarde, com o tempo, o ser humano se adapta a tudo, nós como seres humanos, nós adaptamos a tudo, mas essa adaptação é terrível, porque aquela pessoa começa a acreditar que ela não tem a humanidade, que ela não é mais um ser humano realmente, ou começa a acreditar que aquela vida dela é normal, mas é um dos piores crimes contra a pessoa o tráfico, ela ser traficada como um objeto. Aí passa a ser uma situação extrema, né? A pessoa acreditar naquilo, né? Isso mesmo, ela passa a acreditar que ela está vivendo uma vida comum. Agora, é verdade que o tráfico de pessoas, doutor, é um crime considerado de alta complexidade, de difícil enfrentamento, por envolver fatores socioeconômicos, culturais, psicológicos? Isso mesmo. Econômicos, porque os alvos dos traficantes são pessoas hipossuficientes economicamente, primeiro. Então, nós já temos esse fator como um agravante. O fator psicológico, como a gente fala, é esse convencimento da pessoa, primeiro, de que ela precisa ir para aquele país, de que ela vai melhorar de vida, porque onde ela está ela é pobre, ou porque ela sofre algum preconceito, é onde afeta muito a população LGBT, alegando que fora do país ela não sofrerá aquele preconceito que de repente sofre. Enfim, existe um convencimento psicológico e depois é convencida de que você continua nos devendo, chega no país, você está nos devendo, só devolva o seu passaporte após isso. E esse enfrentamento é difícil por quê? Porque a pessoa é convencida realmente a aderir à sua exportação criminosa, à sua imigração, ela sair do país ou entrar, muitas vezes entrar no país também, isso também é um tráfico. Sair de outro país e vir para o Brasil é um tráfico de pessoas. Ela é convencida. E depois, se ela quiser voltar, ela não tem recursos para voltar. Os documentos, passaportes estão com outra pessoa. Ela não possui dinheiro para voltar, não tem como comprar uma passagem e retornar para o país. E ela passa a ser convencida também psicologicamente. E a partir daí, ela não denuncia, a família acredita que não pode denunciar, e isso vai dificultar o enfrentamento. Primeiro, na prevenção, porque você precisa... Aqui, neste momento, nós estamos fazendo isso, tentando convencer pessoas de que o tráfico é grave, porque senão a pessoa se convence de uma oferta de trabalho e fala assim, eu vou sem nenhuma informação e lá eu vejo o que vai acontecer. Você pode se transformar num escravo em outro país. Então tem que buscar informação, isso é prevenção, a maior dificuldade. A repreensão, temos também a dificuldade da repreensão, é crime que envolve vários países. Antes da pessoa chegar no país destino, ela passa por vários outros, é necessário articulação com vários países. E até mesmo depois a gente tem a dificuldade, que é buscar essa pessoa, reinserir ela na sociedade de onde ela estava e superar, muitas vezes, a questão psicológica, que é o medo de retornar, a sensação de que sofrerá preconceito, e isso daí tem fatores que saem do aspecto, vamos dizer, da justiça, saem do aspecto legal, já vai entrar no aspecto psicossocial, econômico, e isso é muito difícil, por isso que o enfrentamento ele tem 3 eixos. O que pode interferir para sempre na vida da pessoa uma situação como essa, né? O resultado. Com certeza. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos destacando
O 30 de julho, Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, conversando com o Dr. Carlos Alberto de Souza, delegado de polícia. Dr. Carlos, nós podemos considerar que o tráfico de pessoas faça parte de um mercado criminoso que envolve interesses financeiros, movimentando bilhões de dólares todos os anos? Seria isso? Com certeza, isso mesmo. Segundo a ONU, o tráfico internacional de pessoas, ele movimenta, em média, por ano, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, de seres humanos, crianças, adultos, mulheres, homens, 2 milhões de pessoas por ano. E isso movimenta entre 32 a 35 bilhões de dólares por ano, extremamente rentável. É aí que o tráfico de pessoas ele fica em terceiro lugar. Depois do tráfico de drogas, tráfico de armas, entra o tráfico de pessoas. Alguma estatística em termos da incidência de tráfico de pessoas, em especial no Brasil? Sim, o Brasil, as estatísticas mostram que mais de 70%, cerca de 72% dos brasileiros traficados, os que saem, são mulheres e crianças. E crianças tanto o sexo masculino e feminino. E se destinam à exploração sexual. Logo depois nós temos o trabalho forçado, logo depois nós temos crianças para fins de adoção ilegal e logo depois nós temos a extração de órgãos, que também, por mais absurdo que possa parecer, a extração de órgãos é uma das motivadoras do tráfico internacional de pessoas, de todas as idades e de todos os sexos. Em Minas Gerais também a polícia realiza o enfrentamento nesse tipo de crime, não é? Sim. O enfrentamento do crime por dispositivo legal, isto para que se compreenda, existe uma estrutura internacional de cooperação internacional entre países e órgãos de segurança de todos os países, órgãos de inteligência e segurança pública, independente do nome que recebam no seu país. E existe articulação estadual e com a Polícia Federal. Por que com a Polícia Federal? Porque quando um tráfico ele é internacional, ele deve ser combatido e investigado pela Polícia Federal, julgado pela Justiça Federal. Porém, somente a Polícia Federal não vai conseguir obter todas as informações. Então, existem competências quando o tráfico é interestadual, que pode esbarrar, e em geral ocorre, com o tráfico internacional. Com isso, a gente tem, dentro da atribuição da Polícia Civil, identificar, em regra, a Polícia Civil que recebe os noticiamentos através de familiares que perdem contato com seus familiares, ou contatos vazios, isso é muito comum, e a partir daí é feito uma identificação local, quem é o agenciador, você terá um agenciador dentro do município. Esse agenciador não é um estrangeiro que vem, não, ele é uma pessoa dentro do município que entendeu que ele pode tirar um proveito daquela atividade e ele faz contato com alguém a nível estadual, que depois vai fazer contato com alguém a nível nacional, e aí tem os contatos internacionais. Então, é uma rede, é um crime estruturado, é uma rede de crime organizado estruturado, tem ramificações. Então, a Polícia Civil realiza as primeiras investigações, se aquele crime é estadual, certamente ficará a cargo da Polícia Civil todas as fases da investigação e da Justiça Estadual, nossa Justiça Local, o julgamento. Mas a Polícia Federal é aquela que cabe a investigação propriamente dita da atividade do crime de tráfico internacional de pessoas. E com a globalização, com todo o aparato tecnológico, acredito que viabilizou ainda mais essa questão da facilitação, né? Com certeza. Hoje o agenciamento ele começa a grosso, talvez a maioria, indo para a totalidade através de redes sociais, aplicativos de mensagem. E isso é grave, porque isso atinge não mais aquela pessoa que está, por exemplo, num evento festivo ou porque viajou e deparou com alguém. Não, ela vai deparar com isso
com uma troca de mensagens, de repente, numa rede social. Uma criança, às vezes, com 12 anos, é implantada na cabeça dela de que isso daí vai mudar a vida dela se ela for para um país acreditando que ela terá um padrão melhor de vida, uma condição melhor de vida. E isso é uma questão psicológica, né? E isso daí precisa ser prevenido. Precisa e muito. Doutor Carlos, e como trabalhar essa prevenção ao crime de tráfico de pessoas? A prevenção, primeiro, esclarecimento. Tráfico de pessoas, como falamos, no mundo são 2 milhões por ano, 2 milhões de pessoas por ano que são vítimas, pelo menos 2 milhões estabelecidos pela ONU, conforme estatísticas. Imagino que existe aí por trás a cifra negra, o que nós não sabemos. Nós precisamos que ocorram campanhas, a prevenção precisa trabalhar com campanha de esclarecimento. Precisa também reforçar fiscalizações quanto à expedição e concessão de passaportes, de viagens, fiscalizar essas viagens, manter nos países que receberem essa pessoa também contatos, articulação, para evitar que essa pessoa entre no país e que lá possa ser explorada, mas o primeiro trabalho começa no município, que é o esclarecimento, campanhas anuais, campanhas nas escolas, muito importante, nas escolas, porque a grande maioria são jovens que são as maiores vítimas, os jovens do sexo feminino. Então, estas são as maiores vítimas. As campanhas precisam começar ali, os estados precisam estruturar seus órgãos de segurança pública e a União possui mecanismos de articulação internacional e controle de entrada e saída de pessoas do país. Então, articulando, você consegue prevenir essa atividade. Doutor Carlos Roberto, muito obrigado pela participação. Eu só tenho que agradecer por me convidar para abordar um tema tão importante, tão sério, que é o tráfico internacional de pessoas. Muito obrigado. E assim, hoje nós conversamos com o Dr. Carlos Roberto de Souza, delegado de polícia, responsável pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova. E o nosso tema, 30 de julho, Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Para você, ouvinte da Manhã Açul, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.